Queridos irmãos, queridos amigos, eu quero saudar a todos vocês com a doce paz e a graça de Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida pessoal. Amados, como é que estão vocês? Vocês estão tudo bem? Eu acredito que sim. E que a graça do Senhor continue abençoando a sua vida, que a graça do Senhor esteja sempre sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você intencionar de bom, que a paz de Cristo esteja sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nesta tarde eu quero trazer a vocês uma palavra da parte de Deus. Palavra esta que eu tenho certeza que vai falar a muitos corações, a muitas vidas, porque tem falado ao meu coração. E você que gostaria de acompanhar Hebreus capítulo 11. O Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. E nós vamos começar a ler do versículo 33. Quem dera pudéssemos ler do versículo 1, né? Mas senão ocuparia o espaço o tempo todo só para nós ler. Então, pegue a sua Bíblia, abra na carta aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 33. Mas antes, enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero convidar você, meu amigo, quero convidar você, meu irmão, para se inscrever no canal. Eu quero convidar você para ativar o sininho das notificações, para você deixar um comentário, diga de onde você tem nos assistido, para você deixar aquele like, aquele joinha assim, ó, né? Clica lá. E compartilhar nossos vídeos com seus amigos, com irmãos, em grupos, no seu status. Faça isso. E nos dê essa força, essa credibilidade de transmitir o Evangelho do Reino de Deus por este canal específico. O canal é irmão Jaime Batista e você pode acionar e se inscrever, curtir, compartilhar, comentar e vamos que vamos, vamos juntos. Hebreus capítulo 11, versículo de número 33, diz a palavra do Senhor desta forma aqui, ó. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Torturados foram, não aceitando seu livramento, para alcançarem, aleluia, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados pelo meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era
digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, meu e seu, para que eles, sem você e eu, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amados, a palavra que mais me chama aqui a atenção é este versículo de número 38, que diz que dos quais o mundo não era digno, deles. Aí você me pergunta assim, por que o mundo não era digno deles? Porque esses homens, essas mulheres, eles tomaram uma decisão, eles tomaram uma atitude de fé, eles tomaram uma posição de fé em Deus, diante de Deus, o Criador. Glórias a Deus. E não aceitaram os prazeres do mundo de outrora. Não aceitaram as exigências do mundo, as exigências pecaminosas, as exigências do mal. Não. Antes eles escolheram sofrer, eles escolheram sofrer, ser maltratados, errantes pelo deserto, mas porque pela fé eles aguardavam uma ressurreição melhor. Eles aguardavam uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, é o Eterno, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é aquele que salvou a minha vida, a minha alma, é aquele que quer te salvar, que quer te libertar, é aquele que quer transformar o teu coração. Aleluia. Queridos, o capítulo 11 da carta aos Hebreus começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o fundamento das esperanças. E é a certeza das coisas que não se vê. As coisas que nós vemos, diz a palavra do Senhor, que elas são temporárias, são passageiras, logo elas passam. Mas a Bíblia Sagrada diz que as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Deus não tem preparado para nós simplesmente algo que se vê agora, que se vê no aqui. Pois Paulo diz aos Coríntios que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo somente nesta vida, nós seremos mais miseráveis que temos na face da terra. Aí é que ele diz que as coisas que nós vemos aqui são passageiras. Logo se vai, logo se foi. A nossa própria vida é vaidosa, é passageira. Mas as coisas preparadas pelo Senhor dos Exércitos, as coisas eternas, essas permanecem, porque já estão dizendo que são eternas. E essas nós não vemos aqui.
Nós não podemos ver com os olhos nus, com os olhos carnais. Essa nós só podemos ver pelos olhos da fé, assim como enxergaram os heróis da fé. Queridos, aqueles homens, profetas, profetisas, sacerdotes, reis, escritores, legisladores, o próprio Moisés. Moisés escolheu e resolveu que não queria ser chamado de filho da filha do faraó. Por quê? Porque Moisés resolveu e escolheu ser maltratado e sofrer com o seu povo, com o povo de Deus, com os seus irmãos, do que por um pouco de tempo ele ter o gozo do Egito. Queridos, bem aqui eu quero abrir um parêntese, que muitas das vezes nós aqui, nós preferimos 10 minutos, 15 minutos, os homens estão se rendendo por um nada, por um prato de lentilhas. O povo está se rendendo ao pecado. Homens de envergadura, homens de conhecimento estão se entregando à dissolução do pecado. Cadê a fé, meu irmão? Mostra a tua fé, mostra as tuas obras. Por isto que a palavra diz que aqueles homens, eles eram santos, aqueles homens tinham compromisso, tinham responsabilidade na presença de Deus, na presença do mundo que eles estavam. Agora hoje aqui qualquer coisa, dizer, porque eu fiquei na carne. Não, irmão, porque nós somos fracos, a carne é fraca. Tá certo, eu sei que nós não somos super-homens, nenhum de nós somos super-homens não, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz, não andeis pela carne, mas sede guiados pelo Espírito, porque quem está guiado pelo Espírito não cumpre os desejos da carne. E aqueles homens, eles estavam guiados por uma porção do Espírito Santo. Aqui você não tem uma porção, aqui você tem o Espírito Santo na sua vida, pela palavra, pela fé no Senhor. Queridos, a situação hoje está tão complicada, está tão difícil. Escândalos por cima de escândalos. Homens, pastores adulterando, defraudando. A situação não está fácil. Cadê a fé? A fé parece que está morrendo. Não abandona a tua fé. Não abandona a tua salvação. Não troca a tua salvação por um prato de lentilha. Não troca a tua salvação por um cigarro. Não troca a tua salvação por um copo de cerveja. Não troca a tua salvação por um adultério. Não troca a tua salvação por nada. Não troca a tua salvação. A palavra diz que o mundo de então não era digno daqueles homens. Se o mundo daquela época, se o mundo daqueles dias não era digno deles, imagina o mundo hoje. Imagina o mundo hoje, onde o amor se esfriou, está quase congelando. Imagina hoje, queridos, abra os seus olhos. Faça como diz a palavra. Desperta, ó tu que dormes. Te levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo quer iluminar a tua vida. Cristo quer iluminar o teu coração. Cristo quer iluminar a tua alma. Cristo tem muito mais para a tua vida, para a tua alma, para a tua família. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é fiel. Nós temos um Deus fiel. Você tem um Deus fiel. Você tem um Deus que não falha. A palavra dele não falha. A palavra dele é fiel, verdadeira. Louvado seja Deus. E a palavra diz que eles fizeram tudo pela fé. Teve deles que fecharam boca de leões como Daniel.
Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Mas Daniel não teve medo. Sabe por quê? Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel não tinha cheiro de carniça. Daniel tinha o cheiro da vida. Daniel tinha o perfume do Espírito Santo. Ele tinha um espírito excelente. Louvado seja Deus. Daniel estava cheio da graça de Deus. Daniel estava cheio da presença de Deus. E quando ele chegou lá, os leões não comeram ele, mas os leões passaram a noite com fome. O anjo do Senhor estava ali junto com Daniel. De madrugada o rei chegou e gritou: Daniel. E ele disse: eis-me aqui, ó rei. Disse: os leões não te comeram, não te devoraram, o teu Deus te guardou. Ele disse: vive, ó rei, aleluia, que é o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele me guardou da boca dos leões. Isaías foi cerrado pelo meio. Homens que foram torturados só porque não negaram a sua fé. Hoje, por falta de nada, os homens estão negando a sua fé, estão negando o céu, estão negando a sua salvação. Não faça isso, meu irmão. E a palavra finda dizendo que eles fizeram tudo. Eles apagaram fogo, eles enfrentaram a morte ao fio da espada, eles venceram reinos, exércitos. Tudo pelo poder de Deus e pela fé no Senhor. Eles não abriram mão. Eles não abriram mão. Assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão da minha vida. Ele não abriu mão da sua vida. Cristo está de braços abertos te chamando. Vinde a mim. E agora a palavra diz que eles, sem nós, Deus estava preparando, Deus tinha algo muito melhor, aleluia. Deus sempre tem o melhor, meu irmão. Deus tinha algo muito melhor. A nosso respeito, ao meu e ao seu respeito, para que eles, eita glória, eles sem eu e você, eles sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Eles estão dormindo, eles estão no pó dormindo, mas no dia de Cristo Jesus, o Senhor, eles vão se acordar, vão se levantar. Eita glória! Naquele dia, a Bíblia Sagrada diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar para a vida. Aqueles que não morreram em Jesus não vão ressuscitar, mas vão permanecer até o dia do juízo final. Ei, maravilha de Deus! Amados, não deixe se levar por coisas banais, por coisa tola, por coisa que não vale nada. A tua alma está em jogo, a tua vida está em jogo, e o sangue de Jesus Cristo está jorrando, aleluia. A tua vida está em jogo, e o sangue de Jesus Cristo está jorrando pela tua vida. Corre enquanto há tempo, busca Deus enquanto há tempo. Vai na fé, eles venceram tudo pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Oh, aleluia! Deus abençoe você. Deus abençoe a todos nós. Fique com esta palavra, mas não se renda a este mundo mau e perverso. Faça como fizeram aqueles homens e mulheres. Não se renderam, mas pela fé permaneceram firmes. O mundo não era digno deles. Eles vieram para provar. Deus provou, aleluia, o seu amor para com eles, e eles estão salvos na pessoa do Senhor. Não se renda também, mas permaneça firme
em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Entrega a tua vida a Ele, entrega a tua casa, a tua família a Cristo e deixa Deus operar a obra. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário e deixa aquele like gostoso e compartilha com seus amigos. E o Senhor dos céus e da terra te abençoe, desde agora e para sempre. Amém.